quando atravessar tempestades, desertos ou o vale da sombra da morte, não tenha medo. O Deus que nunca falha caminha contigo e faz o milagre acontecer. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje, com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao nosso Encontro com Deus. Eu sou o seu pastor e amigo Giancarlo Palharim e convido você agora para momentos especiais, momentos de paz e vida. Você vai aumentar a sua fé, será alimentado pela palavra de Deus. E eu tenho certeza, o Senhor vai derramar uma bênção na tua vida. Por isso, se prepare. Você está num encontro que muda tudo, um encontro com Deus. Vamos juntos viver todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para você e para a sua família também. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas. Mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, simples, direto, transformador, 120 páginas e totalmente colorido, grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro geralmente pode mudar uma história, mas este livro, Jesus Mandou, vai mudar o seu futuro. Na paz e vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Nós estamos anunciando para este domingo a Santa Ceia de Páscoa. Mas atenção, não é Páscoa com chocolate, é Páscoa com o sangue de Jesus. Você precisa ensinar isso para os seus filhos, para suas filhas, para os seus netos, porque fizeram de tudo para esconder o que aconteceu na Páscoa, lá na época de Jesus. Vou ler para você. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele foi sacrificado na Páscoa. Esta é a verdadeira Páscoa. Então venha com seus filhos neste domingo. Venha participar da turminha feliz também, porque teremos especial de Páscoa. E a tua criança vai aprender que não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho
mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Endereços de Paz e Vida. Sede nacional em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros da estação de metrô Portuguesa Tietê, com um amplo estacionamento gratuito. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Eu preciso te dizer algo muito importante. Veja bem, quem está aqui na terra agora, da parte de Deus, é o Espírito Santo. Jesus foi homem, viveu como homem, o Verbo encarnado, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Deus habita no seu trono. Mas Jesus, ressuscitado, ele foi ao Pai, foi aos céus e rogou que o Pai enviasse o Paráclitos, que é o Consolador, como nós entendemos na tradução da Bíblia no Brasil. Mas o Paráclitos, ele é muito mais do que um consolador. Ele te dá poder, ele te dá dom, ele te dá sabedoria. E as pessoas hoje em dia buscam ao Senhor Jesus e não estão erradas. As pessoas buscam a Deus e não estão erradas, mas deixam de buscar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: não extingais o Espírito Santo. É por isso que nós vamos começar a campanha O Retorno da Unção. Em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira. Você que no passado distante falava em línguas, tinha sonhos, visões proféticas, você que tinha o dom de interpretação de línguas, você que sentia a presença do Espírito Santo com você ao acordar até a hora de dormir, mas hoje em dia a sua vida espiritual esfriou. Então você precisa participar da campanha O Retorno da Unção. Em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Olha só, em Mauá, a nossa nova sede em Mauá, recém-inaugurada, na Avenida João Ramalho, número 1625, no Parque São Vicente, às 3 horas da tarde. Eu estarei ali no início da campanha junto com você, meu amigo e minha amiga de Mauá. Então, dia 8 de abril, quarta-feira, às 3 horas da tarde, estaremos juntos em Mauá, Avenida João Ramalho, número 1625. E às 7 horas da noite, na nova sede, recém-inaugurada também, na Marechal Deodoro, na Praça Marechal Deodoro, o pastor João Ribe Palharim estará esperando você. Então, se programe também para estar junto com o pastor João Ribe, dia 8 de abril, quarta-feira, às 7 horas da noite. Praça Marechal Deodoro, número 376, ali pertinho mesmo, do lado, colado com o metrô Marechal Deodoro. Pegou aí? Então, início da campanha em todo o Brasil, o Retorno da Unção, dia 8 de abril, quarta-feira. Eu, pastor Giancarlo Palharim, estarei em Mauá, às 3 horas da tarde. E o pastor João Ribe Palharim estará às 7 horas da noite, na Praça Marechal Deodoro. Será imperdível. Venha buscar novamente ser cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Espero você. Vai ser uma bênção. Dia 8 agora, quarta-feira, nós iremos começar em todas as unidades da Paz e Vida a poderosa campanha de oração, O Retorno da Unção. Você quer voltar a falar em línguas? Você quer voltar a sentir a presença transbordante do Espírito Santo de Deus? Você quer voltar a ter a sua vida guiada pelo Espírito Santo?
Então compareça quarta-feira, dia 8, na Paz e Vida mais próxima de você, às 9 da manhã, 3 da tarde ou 7 da noite. E eu vou estar dia 8, quarta-feira, às 7 horas da noite, na nova unidade da Paz e Vida, na Praça Marechal Deodoro, número 376, a 70 passinhos do metrô Marechal Deodoro, na mesma calçada, não tem como errar. E se você vier de carro, temos um amplo estacionamento totalmente grátis para você colocar ali o teu veículo, trancar, levar a chave, seja do carro ou da moto. Ah, e uma grande novidade, viu? Quem não tem o livro Paráclitos vai ganhar. Então chegue cedo para garantir o seu lugar. Quarta-feira, dia 8, às 7 horas da noite, na Praça Marechal Deodoro 376, onde todos nós e o Espírito Santo esperamos por você. Vento, a água e o fogo. O que essas forças poderosas têm a ver com a sua vida espiritual? Venha desvendar esse mistério na grande campanha. O retorno da unção. O retorno da unção. O retorno da unção. Você quer voltar a falar em línguas estranhas? Você quer voltar a viver no Espírito? Você quer voltar a ter sonhos e visões proféticas? Você quer de volta os dons do Espírito? Você quer ser tomado pelo Espírito Santo e selado por Deus? O retorno da unção. Disse Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Vem aí, o retorno da unção. Dia 8 de abril, quarta-feira, em todas as unidades de Paz e Vida. O vento, a água e o fogo. A sua vida nunca mais será a mesma. Na Paz e Vida. Eu quero falar com você agora, meu querido e minha querida, que você já teve um encontro com Deus. Eu sei, você sabe. Esse encontro foi real, foi verdadeiro, você encontrou Deus. E Deus te encontrou ao mesmo tempo. Foi um encontro, uma conjunção. Foi um encontro que estava marcado, que tinha que acontecer. Deus te salvou. Nada do que aconteceu na tua vida no passado foi por acaso. Deus te trouxe até aqui, te sustentou até aqui para te salvar. Você já se rendeu ao amor de Deus. Porém, teus familiares, teus entes queridos, a tua parentela que você tanto ama, ainda não teve esse encontro. Você tem que ser alguém dentro da tua casa que, com muita paciência e sabedoria, você vai conquistando os teus familiares para Jesus. Não pode ser aquela pessoa inconveniente, né? Você tem que ter sabedoria, você tem que saber levar o convite. E você tem que dar o exemplo também. Porque a melhor pregação é o exemplo. Sabe? Aí quando a tua família vê você feliz, vê você animado, vê você contando os teus testemunhos, a tua família vai dizer: puxa vida, é bom, hein? É bom mesmo. Esse Jesus, esse Deus é maravilhoso mesmo. Aí você convida e você se torna uma pescadora, um pescador de homens também, e se realiza, se confirma na tua vida aquela palavra que diz, aquela promessa que Deus fez para você: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero que você aumente a sua fé, porque você também vai ver a sua família salva, assim como a Deise dos Santos viu a sua mãe, que vivia triste, desanimada, que ainda não tinha Deus, que não tinha se batizado. Ela viu a sua mãe se rendendo ao poder de Deus e hoje
a história é outra. O testemunho vai aumentar a sua fé. Acompanhe comigo. Como é seu nome completo? Deise dos Santos Barcelos, sou de São Gonçalo. Entrei na Paz e Vida em 2016 através da Rádio dos Empregadores, ouvindo esse homem do Senhor Jesus Cristo, e vim agradecer porque o meu melhor presente desse mês foi ter trazido a minha mãe às águas. Eu posso ser arrebatada agora feliz. Ó a mãezinha lá, vem cá mãe, vem cá. Sobe ali. A minha preocupação era ser arrebatada ou ficar com Jesus e minha mãe ficar aí. Aí agora eu posso ir feliz. Se Deus quiser me levar, estou feliz agora. Porque a minha mãe conseguiu vir aqui na Penha e veio às águas. Vocês vieram de São Gonçalo até aqui? São Gonçalo. A gente pega o ônibus de 5 horas, acorda 3 horas da manhã. Ó, você que mora aqui na Vila da Penha, Vicente de Carvalho, e fala, ai, hoje eu não vou na igreja, estou cansada. Tudo bem? Como é o nome da senhora? Rita dos Santos. Ô Rita, a Deise está falando que você se batizou. Batizei o Senhor. Era o sonho da tua filha. Era o sonho dela. Aí Porque ela falou aqui o seguinte: se eu for arrebatada, minha mãe vai ficar. Não pode. Não, Deus tem que salvar minha mãe. A única coisa que eu tenho na minha vida que Deus me deu foi ela. Hoje ela é a filha e eu sou a mãe. Olha. Ela tem... Tá. Agora vamos olhar direito aqui. Olha, ela falou, hoje eu sou a mãe e ela é a filha. Peraí. 78 anos que eu tenho. E nasceu de novo. E nasci de novo, graças a Deus. E o que mudou pra você depois do batismo? Depois que eu vim pra aqui, mudou muita coisa. Por exemplo? Fiquei animada, era desanimada em casa, só queria viver dormindo. Assim, eu mesmo hoje não chamei. Ela telefonou para mim, eu falei, eu vou lá com você naquela igreja, que eu adoro lá, eu gosto daqui. Gosto mesmo, é muito bom mesmo, muito bem atendido. Olha, ela está dando um testemunho aqui muito precioso, que foi a causa da vinda de Jesus a esse mundo. Jesus, aqui na terra, ele operava maravilhas, não é? Transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes, expulsava demônios, curava doentes, dava vista aos cegos, purificava leprosos. Enfim, qual foi o ponto central da missão de Jesus? Salvar. Então, o que a Deise veio comemorar do batismo da mãe dela, que finalmente ela conseguiu trazer a mãe, é justamente o maior milagre que Jesus opera. O maior milagre é a salvação. Você tem que pensar nisso na sua família. Assim como a Deise ficava angustiada, sabendo que a mãe ainda não era salva e que poderia ficar para trás, você tem que sentir essa angústia e dizer, eu vou trazer minha família para cá. Eu vou ganhar a minha esposa para Jesus. Eu vou ganhar o meu marido para Jesus. Eu vou ganhar o meu filho, a minha filha para Jesus. Eu vou trazer as pessoas que eu amo aqui para a igreja. Eu vou trazer minha esposa para cá, entendeu? Eu vou trazer, enfim, as pessoas que são importantes para mim, para que elas tenham o maior milagre de todos, que é o milagre da salvação. É um milagre extraordinário, porque a gente comemora de ver um paralítico andar. A gente comemora de ver um cego enxergar. É legal demais, é muito bom. Mas o maior milagre de todos é a salvação. E isso você recebeu? Recebi. Graças a Deus, entrei naquela água com todo o prazer, gostei. Eu estava pensando, ela me chamava, eu falava assim, olha, eu com essa idade toda doída, eu vou entrar naquela água, como? Eu vou acabar de morrer lá dentro daquela água. Olha. Ao invés de morrer na água, viveu na água. Vivi na água. Falei, depois de velha, agora tudo doída, eu vou entrar dentro daquela água, eu vou morrer dentro daquela água. Eu não vou aguentar dentro daquela água, não, Jesus. Mas que coisa gostosa entrar dentro daquela água. Oh, Jesus. Foi muito. Você tá feliz, Rita? Você tá feliz? Muito feliz. Gente, o meu testemunho é quase igual ao da irmã que acabou de contar agora. Eu vim através de uma trombose na perna sem poder andar. Ninguém quis me trazer, viraram as costas. Todos tinham carro. Eu vim de ônibus, de lá, para falar com esse homem aqui de Deus,
consegui, gente. Posso estar na peleja no deserto, mas não largo mais Jesus. Como diz o pastor Tiago, que eu ouço muito o pastor Tiago também, aquele que desiste, né, perde, mas aquele que persiste tem a glória. Aqui é a minha glória aqui, gente. A minha mãe, gente, a coisa mais linda. Hoje eu choro de felicidade. Ô Deise, você tinha trombose, não podia andar, veio arrastando a perna. Vim arrastando as pernas. Vim de onde, soltei aqui em frente. Conto uma, não soltei aqui em frente. Fui enganada, soltei lá no ponto final. Passei por muita coisa antes de chegar aqui. Aí consegui chegar aqui. Pois quando eu cheguei aqui, parecia que eu estava entrando na porta do céu. Jesus foi, abriu a porta, eu entrei, estou até hoje aqui, não vou desistir, vou persistir. Foi curada. Curada mesmo. Não tem mais nada na perna. Mais nada na perna. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Parabéns, Deise. Parabéns, Rita. Deus abençoe, viu? Viu aí que bênção? Você quer viver esse milagre também, não é? Então venha receber Jesus na sua casa, na sua família. Venha estar conosco num encontro com Deus e mandar a bênção lá para o teu lar. Nós fazemos essa oração. A oração que abençoa a sua casa, que abençoa a sua família. Nós vamos fazer uma oração poderosa para Deus alcançar com seu amor e poder os teus entes queridos. Segunda-feira, na sede nacional da Paz e Vida, às 10 da manhã e às 7 da noite, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965. Eu quero te dar também o endereço da Paz e Vida em Belford Roxo, Rio de Janeiro, no bairro Nova Aurora, Rua Doutor Silvio Farrula, sem número, lote 6, quadra 12. Rua Doutor Silvio Farrula, sem número, lote 6, quadra 12, Nova Aurora, Belford Roxo, no Rio de Janeiro. O pastor que está ali na liderança da segunda-feira do Encontro com Deus é o pastor Alexandre Félix. Então compareça na Paz e Vida em Nova Aurora, Belford Roxo. Na Bahia, a Paz e Vida de Candeias fica na Rua Itajubara, número 101. Rua Itajubara, número 101, Nova Candeias, em Candeias, Bahia. A pastora que está responsável, que está na liderança do Encontro com Deus, segunda-feira, nos 2 horários, é a pastora Viviane Pitanga. E você pode comparecer em todo o Brasil, em todas as unidades da Paz e Vida. Segunda-feira, às 10 da manhã e às 7 da noite, num Encontro com Deus. Para mais endereços, acesse o site www.pazevida.org.br e venha ter também o seu encontro particular com Deus e creia que a tua família também será salva. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Deus fala com a gente todos os dias, mas a gente, às vezes, nem percebe. Quando a gente acorda de manhã, é Deus dizendo: mais uma chance para você, meu filho, minha filha. Quando a gente ouve um louvor, a gente sente que aquele louvor não é por acaso, ele está falando com você. Quando você ouve uma pregação, quando você lê a palavra, quando você medita num versículo, Deus fala de muitas maneiras, até com desconhecidos. E Deus fala poderosamente através do pastor João Ribe Palharim e das ilustrações do Reino de Deus, que são histórias aparentemente corriqueiras,
mas que carregam um sentido espiritual muito grande e revelam verdades do reino dos céus. Por isso agora vamos receber o fundador e presidente da Paz e Vida, pastor João Ribi Palharim, com a ilustração de hoje. A mãe coreana. Deus vai falar com você. A Coreia era um só país. Seu povo trabalhava unido e falava a mesma língua. Mas um dia, seus habitantes começaram a discutir qual seria a forma de regime ideal para sua população: o capitalismo ou o comunismo. E aquilo que parecia ser uma simples discussão política tomou proporções gigantescas e acabou mergulhando seus habitantes numa violenta guerra civil, que por pouco não lançou o mundo na Terceira Guerra Mundial. Depois de muitas mortes e tragédias, a solução encontrada pela ONU para acabar com a guerra foi dividir o país em dois. Do lado norte, vigoraria o regime comunista e na parte sul, vigoraria o regime capitalista. E assim surgiu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas aquela divisão não dividiu apenas o país, dividiu também as famílias, que foram separadas por uma fronteira altamente vigiada e controlada por ambos os lados. E foi aí que aconteceu um fato dramático, verídico, que eu quero lhe contar. Com a divisão do país, encontrava-se no lado norte uma jovem cristã, cujo esposo, um pastor, havia sido assassinado pelos comunistas. E o que tornava a situação daquela jovem ainda mais dramática era que ela estava grávida de quase 9 meses. Coloque-se no lugar dela. Num país em guerra, dividido, com perseguição religiosa, viúva, seu marido brutalmente assassinado diante dos seus olhos e ela grávida de quase 9 meses. De repente, todo o seu mundo havia desmoronado. Então, ela escreve para os seus parentes no sul, pedindo-lhes que fossem encontrá-la na fronteira, nas ruínas de um povoado que havia sido devastado pela guerra. Enviada a carta, ela partiu para o local indicado. Porém, a carta atrasou e ela ficou ali, sozinha, na fronteira, no meio das ruínas, esperando pelos seus familiares. Anoiteceu, a temperatura caiu porque era inverno e ela, de repente, começou a sentir as primeiras dores do parto. O seu desespero foi tremendo. Sem água, sem nada, sem ninguém. Teria que dar à luz ali, sozinha. As contrações foram se multiplicando e após um grito terrível de dor, as suas entranhas se romperam e o seu filho nasceu. Com as forças que somente o amor pode dar, ela acolheu o bebê em seus braços e com aquele olhar meigo de quem ama, contemplou o ser inocente que havia acabado de gerar em meio a tanto sofrimento. A noite foi ficando mais fria. A temperatura foi caindo para próxima de 0. O nenezinho começou a tremer de frio. A sua mãozinha foi ficando congelada. Aquela mãe olhou
e viu que a criança estava morrendo. Os seus lábios estavam ficando roxos. Aquela jovem mãe, querendo preservar a vida do filho, sentiu que ele precisava ser aquecido para não morrer. Então, ela tirou a sua blusa e envolveu a criança. Mas não era suficiente. A criança continuava congelada. Então ela foi se despindo, cobrindo o seu bebê com as suas próprias roupas, até ficar quase que totalmente nua. E assim ficou ela, abraçada à criança, congelando também, não somente pelo frio daquela noite, mas principalmente porque o seu sangue continuava escorrendo nos ferimentos causados pelo parto. No dia seguinte, pela manhã, quando a família chegou, chamava por ela, mas ninguém respondia. E os familiares começaram a procurá-la no meio das ruínas, quando ouviram de longe o choro de uma criança. Começaram então a caminhar na direção daquele choro. E quando lá chegaram, encontraram o bebezinho sobre ela. Mas era tarde demais. Ela estava morta. Morreu, despida, de hemorragia e congelada. Não precisou pensar muito para que cada familiar compreendesse o que aconteceu. Ali mesmo, eles fizeram uma cova e sepultaram a mulher. Pegaram o bebezinho, o recolheram e o levaram para a Coreia do Sul. O tempo passou e quando aquele menino fez 12 anos, seus familiares contaram-lhe a história da sua mãe. Ele ouviu tudo aquilo e ficou muito impressionado. Virou as costas e saiu correndo. Os familiares pensaram: ele vai chorar em algum lugar, deixa ele chorar. Porém, o menino desapareceu. Quando os familiares se deram conta do seu desaparecimento, começaram a procurá-lo por toda parte, porém ninguém o achava. Até que alguém teve a ideia de procurá-lo na sepultura da sua mãe. Sim, ele só poderia estar ali no meio das ruínas, no lugar onde ele nasceu e onde a sua mãe tinha sido sepultada. Os familiares se reuniram e foram até lá. E quando chegaram, viram o menino totalmente nu, em frente à sepultura da sua mãe, e as suas roupas colocadas e arrumadinhas sobre o seu túmulo. Aproximaram-se vagarosamente e puderam ainda ouvir o menino dizendo: mamãe, muito obrigado por ter morrido para me salvar. Os familiares ficaram altamente comovidos, porque viram que no gesto daquele jovem, muito mais do que simplesmente reconhecer o que a sua mãe fez, ele estava ali agradecendo, se despindo, se despojando de tudo, colocando sobre a sepultura da sua mãe um verdadeiro tributo de gratidão. Estou lhe contando esta história para lhe mostrar
que algo muito mais profundo, algo muito mais comovente, algo muito mais forte aconteceu com você. Um dia, no passado, alguém que lhe ama muito se despiu totalmente para que você não morresse. E ele sofreu uma hemorragia brutal. As suas entranhas se romperam e o seu sangue vazou até a última gota. Seu corpo também foi congelando até que o seu coração parou de bater. E ele se esvaziou completamente e morreu para salvar você. Ele mesmo, ao falar daquilo que ele iria fazer, ele usou a ilustração de um parto, explicando a sua missão. Ele disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Ali sozinho, quase que totalmente despido, ele verteu o seu sangue sem parar, até que nenhuma gota mais restasse. E com as forças que somente um grande amor pode dar, ele morreu para que você não morresse. O seu nome você já sabe, é Ele mesmo. Sim, Jesus fez isto por você. Com dores de parto Ele te gerou, com grande sacrifício Ele te deu à luz, e Ele morreu para que você não morresse. E agora que você cresceu e está ouvindo esta história e compreendendo que Ele suportou tudo isto por amor a você, só lhe resta uma coisa a fazer: ir à Paz e Vida, ou a uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, e se apresentar diante dele, se esvaziar e se despojar totalmente e dizer: obrigado, Senhor, obrigado por ter morrido para me salvar, obrigado, meu Jesus. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Você acompanhou esta linda ilustração do Reino de Deus, a Mãe Coreana. E você deseja assistir novamente? Você deseja que mais pessoas da tua família possam assistir também? Você quer compartilhar com os teus parentes? Então você vai fazer o seguinte: salve este contato na agenda de telefones do seu celular. 11 96342 2737. 11 96342 2737. Salvou? Salve como ilustrações do Reino de Deus. Depois que você salvar esse número, esse contato, você vai enviar simplesmente a palavra coreana. Essa é a palavra-chave. Envie coreana para o WhatsApp 11 96342 2737. Você recebe de presente essa ilustração no seu celular, num oferecimento dos Pregadores do Telhado.
Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/Joinribe. No canal do pastor Joinribe Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com Joinribe Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Um dos maiores mistérios do Evangelho é a primeira multiplicação de pães e peixes operada pelo Senhor Jesus, que, segundo as testemunhas, Mateus, Marcos, Lucas e João relatam isso, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eu vou te dar algumas pistas de como esse milagre pode se repetir, porque Jesus o repetiu depois, tá bom? Uma experiência é comprovada pela ciência quando ela pode ser repetida seguindo-se a mesma fórmula. Então, essa primeira multiplicação de pães e peixes, que é tão misteriosa, ela foi repetida por Jesus da mesma maneira. Então, preste atenção que eu vou dar algumas dicas da palavra de Deus. Você não está precisando de multiplicação? Não é isso que você quer? Então, deixe-me ler aqui, ó. Estou no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 15. Ó, está escrito assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto. Quer dizer, não tinha padaria, comércio, loja, mercearia, nada por perto. O lugar era deserto. E a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, a multidão tinha dinheiro para comprar comida para si. O que não tinha era onde comprar. Escute bem. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer. Discípulos, vocês é que vão dar de comer para eles. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Lá em Israel, até hoje, no café da manhã, eles servem um peixinho defumado, que quando eu vou para lá, eu sou apaixonado. Era esse peixinho defumado que eles disseram a Jesus que havia ali 2 peixinhos e 5 pãezinhos. É o lanche de um menino. Ou seja, pegava o pão, não é? Colocava o peixinho defumado dentro, aquele peixinho delicioso, dobrava o pão e comia o lanche. Nós só temos isso. Olha o milagre aqui, olha o início do milagre. Estou no versículo 18. E Jesus disse: Trazemos aqui. Esse é o primeiro ponto. É pouco, não é nada, não dá para nada, mas coloque nas mãos do Senhor Jesus. Trazemos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, olha lá, pegou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Atenção! Os abençoou. Jesus não ficou murmurando, amaldiçoando o pouco que tinha, reclamando da vida. Que porcaria, o que é isso para tanta gente? Não, ele abençoou pouco. Vai ouvindo aí. Os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Atenção! Jesus deu para os discípulos o pão abençoado, o peixe abençoado. Preste atenção. 5 pães. 2 peixinhos. Mas abençoado. Foi colocado nas mãos do Senhor. Aí Jesus deu para os discípulos e os discípulos deram para a multidão. Qual é o segundo ponto? Ponto importante. Dar, compartilhar. E qual era a ordem? Dividam uns com os outros.
Compartilhem, não retenham, porque se reter para a multiplicação. O segredo era ir dividindo, compartilhando, para haver multiplicação. É assim que funciona este milagre. Se reter para o milagre, para a multiplicação. Mas se dividir e dar, compartilhar, a multiplicação continua. E aí o texto encerra dizendo, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Faça uma continha comigo. 5 pães para 5.000 homens comer até se fartarem, hein? Então, um homem não comeu apenas um pão. E não havia só homem ali. Tinha também mulheres, esposas e filhos, que também precisavam comer. E quando uma pessoa está o dia inteiro sem comer, um pãozinho apenas, ainda que bem recheado, mata a fome? Não, eu preciso comer 2, 3, e se é para comer até me enfastiar, eu vou comer 4, 5. É verdade ou não é? Quando você está com fome, você devora. Então, se Jesus tivesse multiplicado apenas para os homens, a multiplicação foi por 1.000. Mas também havia ali mulheres e crianças, e ninguém comeu só um pãozinho recheado com peixe. Todos comeram até se fartar. E veja, ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes. Cada discípulo voltou trazendo um cesto cheio de pães e peixes, que o povo não aguentou comer. Então, quantas 1.000 vezes Jesus multiplicou apenas 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Quantas milhares de vezes? Eu acredito que, no mínimo, 10.000 vezes. Ele multiplicou 10.000 vezes. Ele abençoou e multiplicou. Agora, vamos nos aprofundar na nossa meditação. Na época de Jesus, a moeda que circulava e que o povo usava era a dracma. Vamos imaginar que, ao invés dos 5 pães, os discípulos tivessem dito para Jesus: precisamos de dinheiro para comprar pão para essa multidão, mas só temos aqui 5 dracmas. Só 5 moedas. E também 2 didracmas, só 2 didracmas. Cada didracma valia 2 dracmas. Então essas 2 didracmas aqui equivalem a 4 dracmas, ok? Se fosse dinheiro que eles estivessem precisando e colocassem na mão de Jesus, Jesus multiplicaria ou não? Ou Jesus só multiplica pão? Jesus só multiplica peixe? O que colocassem na mão de Jesus iria se multiplicar. Se fosse de dinheiro que eles estivessem precisando para comprar comida, Jesus iria multiplicar as dracmas e as didracmas. Viu? Iria multiplicar do mesmo jeito. E qual seria a ordem? Agora vocês vão dividindo esse dinheiro com as pessoas. Não retenham, não. Porque se você prende, vai parar a multiplicação. Tem que dividir para multiplicar. Você está pegando a coisa aí? Não. Pão eu posso até dividir, mas dinheiro não. É por isso que o teu dinheiro não multiplica. Você não divide. Você fica me ouvindo aqui falar, você acredita no Evangelho, mas não põe em prática. Coloque nas mãos do Senhor Jesus, ainda que seja pouco que você tem. O milagre começa quando você coloca nas mãos de Jesus. O que foi que ele disse? Trazemos. Põe aqui na minha mão. Trazemos, põe aqui na minha mão. O pouco que você tem, coloque nas mãos do Senhor, porque eu vou orar agora e Deus vai abençoar. Você, através desse programa, tem sido alimentado com o pão da vida, que é Jesus.
E nós temos pescado muitos peixinhos. Nós estamos dando pão e peixe para a multidão. E estamos pescando almas. Você precisa de multiplicação de dinheiro para pagar tuas contas, teus boletos, tuas dívidas. Mas você tem tão pouco, né? Você está que nem o André dizendo, isso não dá para nada. Coloca nas mãos de Jesus, trazemos, diz o Senhor. Eu quero que você deposite o pouco que for na conta dos pregadores do telhado, porque este programa leva o pão da vida que é Jesus e nós pescamos peixes, almas para o Senhor. Vai haver multiplicação de Jesus na vida de cada pessoa. Nós vamos ganhar muitas almas, mas vai haver multiplicação para você, que vai pegar este pouco e colocar nas mãos do Senhor Jesus. Quanto é que você pode colocar nas mãos do Senhor? Pensa aí agora. Pensa aí agora que eu vou orar. Pensa. Quanto você pode colocar nas mãos de Jesus agora? Qual é o teu pouco? Mesmo que para você não seja nada, você diga, isso daqui não dá para nada. Não resolve o meu problema. Espera aí, coloca esse pouco nas mãos do Senhor que eu vou orar agora. Pensa aí que eu vou orar agora. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Esta pessoa aqui, está precisando de multiplicação financeira, de dinheiro, para pagar a conta do supermercado, o açougue, pagar também a escola dos filhos, os boletos acumulados, a conta de água, luz, tanta despesa, meu Deus, prestações que ela fez, compra de imóveis, prestação da casa, do apartamento, empregados para pagar, e esta pessoa não tem dinheiro. Mas o pouco que ela tem, ela está pondo nas mãos do Senhor. Então, Pai querido, em nome do Teu Santo Filho Jesus, eu levanto os meus olhos aos céus e abençoo o pouco que esta pessoa está pensando em colocar nas mãos do Senhor. Eu abençoo agora e ela vai colocar nas Tuas mãos. Eu quero que o Senhor multiplique 1000 vezes mais, 10.000 vezes mais, porque ela está seguindo o princípio, colocando nas mãos do Senhor, que é o dono da prata e do ouro. O Senhor está abençoando e está multiplicando, e ela vai dividir com a tua obra, com o teu ministério. Ela vai dividir com o teu reino. Então multiplica mesmo, meu Deus, multiplica bastante. Satisfaz este pai de família, esta mãe de família, este microempresário, esta microempresária, este profissional liberal, este funcionário público, este aposentado, esta aposentada, essa pessoa que trabalha por conta própria. Abençoa agora, meu Deus, e multiplica para esta vida. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Amém? Pegue 5 dracmas e 2 didracmas, mesmo que você ache pouco. Deposite nesta conta dos pregadores do telhado. Tenho certeza que Deus está te vendo. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. E se você está com o celular nas mãos, abra o aplicativo agora do banco, aí no seu celular, e faça um Pix. Para esta chave dos pregadores do telhado, eu vou deixar ambos aqui para dar tempo de você copiar ou fotografar. Vou colocar também o CNPJ dos pregadores do telhado, porque às vezes você quer depositar uma quantia e precisa do CNPJ, é esse aqui, 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28, tá bom? Faça isso. Creia, confie, trazemos. Coloque nas mãos do Senhor. Vai voltar para você, multiplicado. 12 cestos cheios, transbordantes. Não é isso que você precisa? Experimente. O milagre da multiplicação vai acontecer na sua vida. Entre em ação.
trazei-mos, diz o Senhor. Põe nas mãos de Jesus. Ele vai abençoar e multiplicar. Fique na bênção e na paz do Senhor. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Na Feliz FM, a alegria é a trilha sonora do seu dia. Sintonize na melhor emissora do Brasil. Em São Paulo, 92.1 FM. No Rio de Janeiro, 94.9 FM. Em Teresina, 95.7 FM. Ou baixe o app na loja de aplicativos do seu smartphone e seja feliz em qualquer lugar do mundo. Você merece o melhor. Feliz FM, a rádio que você ama. E agora eu quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que está sedento, faminto pela palavra de Deus. Você sabe que a pregação da palavra na Paz e Vida é levada muito a sério. Nós nos debruçamos, nós mergulhamos profundamente nas Escrituras, assim como você vai fazer agora. Se você deseja receber uma palavra que vai transformar você de dentro para fora, então agora abra o seu coração, medite na palavra, peça sabedoria para aplicar a palavra de Deus na sua vida e vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida, pastor Joinribe Palharim, e a mensagem de hoje: não deis lugar ao diabo. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando Joinribe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Abra, então, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, no versículo 27. Está escrito o seguinte: não deis lugar ao diabo. Eu vou reler, preste atenção, é um versículo muito curto, é só uma linha, mas é muito forte. Não deis lugar ao diabo. Agora eu vou falar de novo e a igreja, com bastante fé, vai repetir. Vamos lá. Não. Muito bem. Não deis lugar ao diabo. Agora com voz de vencedor. Não deis lugar ao diabo. Amém? Então desocupe as tuas mãos e, se você crê nesta ordem, nesta palavra, aplaude mesmo, dá a melhor salva de palmas. Isto, enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Isso, diga glória ao teu nome, olhando para o alto e dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado para sempre. Ó Deus, a tua igreja está te aplaudindo, te glorificando. Então agora manda as bênçãos, porque nós vamos pregar a tua palavra. Meu Deus, enquanto esta pessoa estiver ouvindo aquilo que o Senhor está colocando na nossa boca, vai acrescentando bênçãos ao teu filho, à tua filha, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Senta aí. Estou feliz de ver a igreja assim, viu? Não deis lugar ao diabo. Então, a pessoa, quando não conhece a palavra de Deus, ela dá lugar ao diabo e nem sabe como. E nós aprendemos depois, quando já estamos no caminho, quando já conhecemos um pouquinho do Evangelho, que depende de nós não dar lugar ao diabo. Porque é evidente que o diabo vai continuar querendo um lugar. Você concorda comigo? Jesus contou que quando o espírito mau sai de uma pessoa,
Ele anda por lugares áridos, que é o abismo. Lá não tem nenhuma pedra para ele sentar, não é lugar de descanso. É um lugar de trevas, escuridão. E ele, não achando descanso, ele sente saudade do corpo onde ele estava. E o diabo diz: eu voltarei para casa. O diabo chama o nosso corpo de casa, até o Evangelho chama o nosso corpo de casa. Jesus tratou o nosso corpo como uma casa, e os espíritos têm essa visão. O próprio demônio diz: voltarei para a casa de onde saí. E ele faz de tudo para achar o caminho de volta. O diabo sempre volta. Preste atenção. O diabo sempre volta. Por isso que esta palavra aqui, ó, não deis lugar ao diabo, você precisa prestar muita atenção. Porque ele volta sempre. Mas quando o diabo chega, Jesus disse que ele encontra a casa limpa, varrida e adornada. Quer dizer, aquela casa que antes era uma habitação do espírito mau, quando a pessoa estava fora da igreja, quando a pessoa estava no mundo, aquela casa, ela recebe uma limpeza poderosa do Espírito Santo e ela fica enfeitada, adornada. Alguém tem que entrar lá dentro, amém? Por isso que a pessoa, depois disso, ela tem que ser levada a receber Jesus como Salvador, para que a casa seja cheia. Porque se a casa apenas ficar limpa e a pessoa não recebeu Jesus como único Salvador, a casa está limpa, enfeitada, arejada, iluminada, mas está vazia. E mesmo ela estando vazia, limpa, enfeitada, adornada, o diabo sozinho não tem força para entrar, porque ele foi expulso dali. Está compreendendo? Ele não consegue entrar. E Jesus nos contou que a estratégia do diabo é a seguinte: ele fala: eu irei e buscarei companheiros para entrar nesta casa. E Jesus disse que ele chama 7 espíritos piores do que ele, e ele entra novamente ali naquela casa. Quer dizer, a pessoa que não permitiu que Jesus fizesse morada, ela acabou dando lugar para o diabo. E Jesus afirmou que o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Antes de receber a libertação, a vida dela já era ruim. Mas como ela não convidou Jesus para entrar na casa, nem encher a casa ficou vazia, o diabo ele veio com 7 espíritos piores do que ele e conseguiu entrar. A pessoa vai ficar 7 vezes pior, ou até 8 vezes pior. Então, não deis lugar ao diabo. Qual a primeira providência que você tem que tomar para não dar lugar ao diabo? É você dizer: a partir de agora, a minha casa, o meu corpo é o templo do Deus vivo, a morada de Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus, entra na minha vida e faz morada dentro de mim. Fica comigo, Jesus, dia e noite direto, fica dentro de mim. Então essa é a primeira providência para não dar lugar ao diabo. Você não está sendo liberto agora para ficar 3 meses legal e depois a tua vida piorar de novo. A obra que Jesus está fazendo na tua vida não é uma obra passageira, é uma obra duradoura e poderosa, porque é feita para salvar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Jesus quer te restaurar, te levantar, te transformar para você morar com Ele. É uma obra tremenda. Muito bem, a primeira providência é esta. Se você não fez, precisa fazer, e no final da mensagem eu vou convidar você para fazer isso. E quais as outras providências que nós temos que tomar para não dar lugar ao diabo? Vamos ver? Analisando aqui mesmo esse texto na carta de Paulo aos Efésios, no versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por que tem que deixar a mentira? Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. A mentira não existia no universo. Quem gerou a mentira foi o diabo. Qualquer mentira, hein? E se você está acreditando que existem mentiras brancas, mentirinha sem importância, o diabo mentiu para você. E você está fazendo a vontade do diabo. Coisas bobas mesmo. Alguém bate palma na tua porta, você vê que é um mendigo, não é? E você pega e fala para a tua filha: vai lá e fala que não tem nada. Uma mentirinha boba, mas a mentira é do diabo.
Ou então alguém toca a campainha, é um cobrador. Filho, vai lá falar que a mãe não está. E é o cobrador, filho, vai lá e fala que o pai não está. Uma mentirinha, parece boba, né? Mas pastor, o que eu vou dizer? O cara veio na minha porta me cobrar? Pois é, mas com essa mentirinha boba, você permitiu que uma brecha se abrisse na casa para o diabo entrar com 7 espíritos piores do que ele. Primeira providência, encher a casa com o Senhor Jesus. Segunda providência, deixar todo tipo de mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Quando a pessoa mente, está fazendo a obra do diabo. Pastor, o que eu devo fazer numa hora dessa? Ora, seja homem, seja mulher. Vai lá e diz para o cobrador, não tenho dinheiro. Pronto, o que ele vai fazer? Ele vai te matar, vai te bater? Não vai fazer nada. Fala, não tenho dinheiro. Mesma coisa, toca o telefone. Ih, não quero falar com essa pessoa. Fala que eu não tô, fala que eu não tô. Parece uma mentira bobinha, né? Mas o diabo, ele fala, tô entrando na casa, tô tomando conta outra vez. Então, Paulo escreveu, pelo que deixai a mentira e falai a verdade um com o seu próximo. Segunda coisa que ele escreveu aqui, no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando a pessoa perde o controle, ela não pode colocar o sol na ira, ela não pode ferver mais ainda a coisa. Pastor, quer dizer que eu não posso ficar bravo? Lógico que pode. Pastor, eu não posso ficar irado? Pode. Jesus ficou irado. Jesus fez um chicote e, irado, pôs para fora todos os que vendiam e compravam dentro do templo de Jerusalém. Jesus estava irado, mas é uma ira santa, ele não pecou por causa da ira. Deus também se ira. Existe até um dia reservado que vai ser o grande dia da ira do meu Deus. Então, a ira não é do diabo. O que é ruim é você colocar o sol sobre a ira. Entendeu? É você fazer uma repreensão desproporcional ao que aquela ira permitia. É tripudiar em cima da pessoa. Às vezes a pessoa vem te pedir perdão, pedir desculpa, e você pisa mais ainda. Não vou perdoar não, porque senão você vai fazer de novo. Isso é colocar o sol sobre a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Muito bem. Continuando, o versículo 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Tem que trabalhar, tem que repartir. Como é que você não dá lugar para o diabo? Fazendo o bem. Você trabalhando, se esforçando e ajudando o teu próximo. Continuando a leitura, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não pode ser mexeriqueiro, não pode falar mal dos outros, não pode usar a boca para falar palavrão, para contar piada suja, não pode usar a boca para rogar praga, para amaldiçoar as pessoas, não pode usar a boca para dizer coisas caluniosas ou coisas que você não sabe e esticar um assunto. Tem que guardar a boca. Pois bem, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando você fala, eu quero aceitar Jesus como Salvador, vem morar dentro de mim, preste muita atenção para você compreender. O Evangelho diz que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu e está sentado à direita de Deus. E ele disse: se eu for, eu enviarei o Consolador. O Espírito Santo veio para a terra para representar o Senhor Jesus. Quando você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo recebe a permissão sua para fazer morada na sua vida. E ele não quer ficar entristecido. Ele não quer ver coisas na tua vida que o entristeçam. Porque o Espírito Santo, ele é muito sensível. Coisas que você fala, faz ou pratica entristece o Espírito Santo. Se você for casado com uma mulher e ela vai ficando triste, e você só judiando dela, e ela cada dia mais triste, essa mulher triste pode te fazer feliz?
Não, ela vai te contagiar com a tristeza. Então a pessoa que entristece o Espírito Santo, ela vai entrar também num processo de entristecimento. Quando você faz uma coisa que entristece o Espírito Santo, na hora do nervoso, colocou o sol em cima da ira e falou um monte de palavrão. Mas cada palavrão cabeludo que você falou. Aí na hora que passa aquela raiva, como é que você se sente? Triste. Não devia ter falado aquilo. Não devia ter xingado. Falei tanta besteira. Por quê? Porque o Espírito Santo ficou triste dentro de você. E esse Espírito Santo está dentro de você para o dia da redenção. Preste atenção. Um dia, e este dia está muito próximo, o Senhor Jesus, Ele vai iniciar a sua volta aqui na terra. E oculto nas nuvens dos céus, Jesus vai chamar os seus anjos e vai espalhá-los nos 4 cantos da terra. E o Senhor Jesus vai dar a seguinte ordem: anjos, chegou a hora de começar o arrebatamento do meu povo, porque dias de tribulação virão sobre a terra, mas a minha igreja e o meu povo vai ser poupado. Então anjos, toquem as trombetas, para que o Espírito Santo que está na terra inicie a subida daqueles que são meus, dos que me aceitaram como Salvador, daqueles que estão cheios do meu Espírito Santo. Então os anjos vão tocar as trombetas, e onde a pessoa estiver, olha, pode estar até debaixo de uma sepultura, mas morreu na presença de Deus, serviu o Senhor Jesus, foi sepultado em qualquer lugar, mas aquela pessoa é salva, ainda que ela esteja morta. Ela vai ouvir a trombeta soar, e num abrir e piscar de olhos, o seu corpo vai ser ressuscitado, e ela vai subir ao céu para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Se você estiver vivo, andando, trabalhando, estudando, em casa ou em qualquer lugar, você vai subir na mesma hora para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Você não pode entristecer o Espírito Santo, porque se ele sair da tua vida, se ele sair de dentro de você e ficar do lado de fora, se o Espírito Santo chegar à conclusão que ele não pode mais habitar dentro de você, porque ele é santo e você não está honrando a sua santidade, se ele ficar do lado de fora só acompanhando, então você vai ficar fora do arrebatamento, porque o Espírito Santo vai subir. Você só vai subir se o Espírito Santo estiver dentro de você. Amém? Se o Espírito Santo está fora de você, ele sobe e você fica. Então não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nada de amargura, nada de ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Tudo isso é para ser tirado do nosso meio, porque essas coisas não vão subir no céu. E tem que ser tirado do nosso meio enquanto igreja, e tem que ser tirado de dentro de nós enquanto nós somos o templo do Deus vivo. Isso não pode estar dentro de você. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia seja tirada dentre vós. Antes, para você não dar lugar ao diabo, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você não perdoar, você está dando brecha para o diabo. O diabo vai continuar te atentando. O diabo vai dizer: isso mesmo, não perdoa não, aquela pessoa não merece. Você viu o que ela fez para você? E você acha que está cheio de razão. E pode até ser que a pessoa agiu muito mal. Pode até ser que a pessoa te traiu, te enganou, te caluniou, difamou, mentiu sobre você. A pessoa só fez trapaça. Tudo bem. Pode ser até que você tenha motivo para estar amargurado, mas essa amargura não agrada o Espírito Santo.
E o ódio, o rancor, a raiva também não. Você tem que limpar o teu coração disso. Por quê? Porque Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você não consegue perdoar o teu inimigo e até o teu próximo, como é que você vai ser perdoado por Deus? Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou isso. Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E quando Jesus acabou de ensinar a oração do Pai Nosso, ele explicou: porque se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O objetivo da oração do Pai Nosso, o objetivo principal não é conseguir o pão de cada dia, não. É conseguir o perdão de cada dia. O nosso perdão e a capacidade de perdoar também. Porque se você não perdoar, você não será perdoada. E para perdoar, não depende da pessoa que te ofendeu se arrepender e te pedir perdão. É você que tem que decidir perdoá-la, independente dela estar arrependida ou não. Isto é, se você quer o perdão. Agora, se você fala: não, eu não perdoo, não. Comigo é assim: fez, tem que pagar. Ah, fez, tem que pagar? Então você também vai ter que pagar. Porque se você não perdoa a dívida dos outros, você também tem dívida com Deus e você vai ter que pagar essa dívida com Deus. Só que a tua dívida com Deus você não consegue pagar. Você tem que ser perdoado, porque não há dinheiro no mundo que possa fazer um só pecado teu desaparecer. Não há nada que você possa fazer para ficar livre da dívida, a não ser se você for perdoado por Deus. Senão você está em dívida. Do mesmo modo que você agir com os outros, vão agir com você. Se você não perdoa, você não será perdoado. Eu quero te contar um caso que foi o seguinte: numa empresa, o patrão acordou azedo, amargo, e ele estava nervoso porque aquele dia era dia de pagar funcionário, era dia de pagar muitas contas e ele não tinha dinheiro. Então ele já saiu de casa mal-humorado. Ele chegou na empresa, ele falou: hoje eu vou mandar alguém embora. A primeira pessoa que eu ver, eu vou pôr no olho da rua. Se eu ver alguém tomando cafezinho ou batendo papo, eu vou pôr no olho da rua. Ele já chegou decidido. Ele viu lá um dando risada. Ele falou: você aí, está despedido. Mas o que eu fiz? Não quero saber, está despedido, passa no departamento pessoal. Ele estava bravo. Aquele rapaz que foi mandado embora, ele ficou muito arrasado por ter sido mandado embora sem motivo. Ele ficou revoltado, ele ficou cheio de ódio. E a hora que ele saiu de dentro da fábrica, no portão da fábrica, bem no degrau, tinha um cachorro vira-lata dormindo. Quando ele viu o cachorro vira-lata, ele não pensou duas vezes, ele falou: sai daí, vira-lata, e deu um pontapé no cachorro. O cachorro não tinha nada a ver com o problema dele, levou um pontapé. Aquele cachorro saiu ganindo, olhando para trás e vendo que o homem estava usando uma calça jeans. O cachorro ficou andando para lá e para cá, dolorido, machucado. Aí o cachorro viu uma calça jeans igualzinha àquela que tinha dado um chute nele. Ele não pensou duas vezes, ele foi lá e mordeu a perna do coitado, que não tinha nada a ver com a história. Aquele homem ficou furioso, rasgou minha calça, machucou minha perna, droga, ainda estava pagando essa calça. Cachorro desgraçado, eu te mato. E o cachorro deu no pé, mas ele ficou furioso. Aí ele pegou o ônibus, lotado, não dava nem para andar, e cotovelada daqui, e ele com raiva, cotovelada também, e todo mundo dando cotovelada, até que ele desceu. Mas ele estava com tanta raiva a hora que ele desceu do ônibus, que ele desceu irado. Ele chegou em casa, a mãe dele, uma serva de Deus, a mãe dele tinha tanta paciência com aquele filho, mas aquele filho era muito mau e não respeitava a sua mãe. Quando a mãe dele falou: meu filho, como que você rasgou essa calça? Como é que você fez isso? Você não tomou cuidado? Ele, ao invés de responder o que tinha acontecido, deu um tapa na cara da sua mãe. Coisa revoltante. Ele deu um tapa na cara da sua mãe. Essa mulher
saiu dali, entrou no seu quarto, fechou a porta, dobrou o joelho e começou a orar. E ela disse: ó Deus, perdoa o meu filho, porque ele não sabe o que ele fez. E o que esta mulher conseguiu fazer nesta hora? Aquela cadeia de ódio em que o diabo vinha trabalhando, pessoas e mais pessoas dando lugar ao diabo, pessoas e mais pessoas dando lugar à ira, pessoas e mais pessoas sendo usadas pelo diabo. Quando chegou naquela mulher, o diabo não teve vez, porque ela era uma serva do Senhor Jesus. Ela quebrou, o diabo não teve lugar na vida dela. O que foi que o Senhor Jesus fez por você e por todos nós? Só bem, só bem, só bem. Aí bateram nele, torturaram, zombaram, cuspiram, escarneceram, colocaram ele no madeiro, pregaram suas mãos, os seus pés, e ele não deu um grito de dor, não disse um palavrão, não blasfemou, e penduraram a cruz e o seu corpo ficou suspenso entre o céu e a terra, e todo mundo lá dando lugar ao diabo, rindo, zombando. Se tu és o filho de Deus, desce daí. Se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Todo mundo lá embaixo dando lugar para o diabo e zombando de Jesus. E naquela hora que Jesus não tinha nem sangue, nem água no corpo, naquela hora que ele estava com o último fôlego de vida, Jesus reuniu as últimas forças que ainda tinha e olhou para o céu e quebrou a cadeia do ódio. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus estava dizendo ao demônio: Satanás, você usou muita gente, mas eu não vou dar o lugar para você. Eu não vou dar lugar ao inferno. E Jesus quebrou a cadeia do mal. Se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, então não dê lugar ao diabo na tua vida. Não seja semelhante a Satanás, mas semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for igual a Ele, então você vai ser uma bênção, primeiro para a sua própria vida, para a sua própria família, para a sua própria vizinhança, para a sua parentela, para esta cidade e para este país. Não deis lugar ao diabo. Você precisa receber o Senhor Jesus como Salvador. Jesus não deu lugar ao diabo. Um dia o diabo quis um lugarzinho com Jesus. Quero que você veja isso comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e eu já vou terminar a mensagem. O diabo apareceu ali e queria um lugarzinho com Jesus. O diabo chegou perto dele e falou: você está com fome? Mas não tem cabimento um filho de Deus passar tanta fome. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo queria um lugarzinho ali. Depois o diabo, ele tentou ganhar Jesus oferecendo muitas riquezas. O diabo falou assim: eu te dou todos os reinos do mundo e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e eu dou para quem eu quero. Eu só quero, Jesus, que você se ajoelhe aí e me adore. O diabo queria um lugarzinho. Jesus estava sendo tentado para dar lugar ao diabo. E por fim, o diabo disse para Jesus: olha, se joga daqui de cima, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustentem com as mãos e não tropeces com teu pé em pedra. O diabo queria um lugarzinho ali na vida de Jesus para levar ele para o inferno, para que ele cometesse suicídio, para que ele fizesse a vontade do diabo. E Jesus disse, e está aqui no versículo 12, e Jesus respondendo disse ao diabo: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus, ele repreendeu o diabo nesta hora. Ele não permitiu que o diabo prevalecesse. Ele não deu lugar para o diabo. E quando o diabo falou: Jesus, ajoelha aí na minha frente, só um pouquinho, não custa nada. No versículo 8, Jesus disse:
vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Não vou dar lugar para o diabo, só vou dar lugar para Deus, lugar só para Jesus Cristo. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé agora. A tua casa já está limpa. Quer dizer, o teu corpo, Jesus já te libertou, já expulsou o demônio, já tirou a macumbaria, a feitiçaria, a sujeira que o diabo tinha jogado, a maldição, a imundície. Jesus já fez a limpeza, a casa está limpa. Puxa, como gostaria agora, o Senhor Jesus, que você dissesse: Senhor, quem fez essa limpeza foi o Senhor mesmo. Então vem agora, o Senhor é o meu convidado especial. Vem fazer morada dentro de mim. Ainda que você já tenha dito isto, mas muitas e muitas vezes você deu lugar ao diabo. Pastor, essas coisas que o senhor falou aí eu já fiz várias vezes. Pois é porque você ainda não está cheio, transbordante do Espírito Santo. Pastor, eu queria parar de fumar, de beber, de falar palavrão, de contar mentira, de contar piada, porque eu sei que essas coisas entristecem o Espírito Santo. Pastor, eu queria deixar o vício, eu queria parar de andar nos lugares errados que eu ando, de fazer as coisas erradas que eu faço. Pois bem, hoje na oração Jesus já fez a limpeza. Agora você tem que falar para Ele entrar e ocupar a tua casa. Você tem que convidar Jesus, você tem que dizer: Senhor, entra, vem fazer morada dentro de mim, eu te recebo como meu único Salvador. Então você que está aqui agora, este é o primeiro passo: ocupar a casa. Ela não pode ficar vazia, porque alguém vai morar aí. O diabo ele vai entrar sem tua permissão, ele vai trazer 7 espíritos piores do que ele para entrar na marra. Mas Jesus é educado. Jesus ele só vai entrar se você convidar. Então, em nome de Jesus, eu quero perguntar: quantas pessoas neste momento querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Ergue a tua mão direita assim bem alto. Olha que bênção, ergue bem alto a tua mão. Eu estou muito feliz de ver isso. Quanta gente! Você que ergueu as tuas mãos, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Venha aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Olha quantas vidas agora que vão ser a morada do Deus Altíssimo. Venha. Poxa, olha só, olha quanta gente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Que maravilha. Mas eu quero falar com você também, você que já conhece a palavra de Deus e você que diz assim: Pastor João Ribe, eu reconheço que muitas e muitas vezes tenho dado lugar ao diabo e eu não quero mais. Eu não quero, pastor, não quero dar uma oportunidade para o diabo entrar na minha vida. Eu quero me consertar com Deus e pedir perdão das coisas erradas que eu fiz, das blasfêmias que eu disse, dos palavrões. Pastor, eu quero pedir perdão a Deus. Então, se você sente essa necessidade, sai do teu lugar e vem aqui para frente também. Venha para cá. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu vim aqui para abençoar a tua vida, para que a partir de hoje você seja uma nova pessoa. Você vai nascer de novo. Você vai nascer agora, não pela vontade do homem, nem da mulher, nem do varão, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Você vai nascer através do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que está trabalhando na tua vida, que mostrou que você precisa de conserto.
Você está se consertando com Deus. Então dobre o teu joelho aqui na frente comigo. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Ore com fé. Não repita apenas, ore com fé. Sinta cada palavra que você vai dizer e faz o som sair da tua boca. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu me rendo diante do teu altar e eu me entrego nas tuas mãos para receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora, meu Pai, eu te peço, me lava pelo sangue do Cordeiro e me purifica em nome de Jesus. Restaura a minha vida e retira de mim tudo aquilo que não te agrada. Aperfeiçoa o meu caráter, a minha personalidade. Me muda, Senhor, me transforma numa nova pessoa. Eu quero nascer de novo. Eu fui gerado pela tua palavra e a tua palavra é a verdade. Eu tenho que ser uma pessoa que vive a verdade. Por isso, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu rejeito todas as obras do diabo. Eu rejeito todas as obras de Satanás e aceito a obra que o Senhor Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Pai querido, me abençoe agora, em nome de Jesus, e confirma o meu nome no livro da vida, hoje e eternamente. Amém. Continue em espírito. Eu vou orar por você, a igreja também. Igreja, estenda as mãos na direção de todas estas pessoas aqui. Senhor Deus, eu quero a bênção através desta oração, para que a vida desta pessoa seja transformada. Ela não quer mais dar lugar ao diabo. Ela não quer permitir que Satanás encontre brechas para agir na sua vida. Aqueles que fumam, meu Deus, coloca agora o nojo do cigarro. Os que têm vícios, liberta. Muda a vida desta pessoa. Corrige o seu caminho. Segura esta pessoa com a tua mão poderosa e transforma através desta oração. Confirma a bênção, meu Deus, sobre cada vida que está aqui presente, e aqueles que estão se consertando contigo, aqueles que estão te pedindo perdão. Ouve agora e concede o que o teu filho e a tua filha estão pedindo, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode acreditar, você vai se levantar agora sem nenhum pecado e salvo e salva. Acredite nisso. Se levante, declare: eu estou salvo. Declare: eu estou salva. Amém. Você ouviu essa mensagem? Deus te alcançou com seu poder, seu amor, sua graça e com salvação também. Ninguém pode ficar indiferente. Se você foi alcançado, se Deus falou com você, é impossível você permanecer a mesma pessoa. É necessário que você tome uma atitude, e a atitude que deve ser tomada é a confissão de fé. Num encontro com Deus, na paz e vida mais próxima de você, você terá essa oportunidade única de garantir o teu lugar no reino dos céus, tomar posse da vida eterna e vida abundante agora, a salvação da sua alma. Então, eu, pastor Giancarlo Palharim, espero você para isso, para você confirmar a sua decisão com a confissão. A decisão sem atitude, a decisão sem a confissão não vale nada. Você tem que confirmar que agora você quer
Deus, você quer Jesus, você quer uma nova história, então compareça segunda-feira na sede nacional da Paz e Vida, às 10 da manhã e às 7 da noite. Avenida Cruzeiro do Sul, 1965 Santana, capital. Você pode comparecer também no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Avenida Visconde do Rio Branco, número 173. Avenida Visconde do Rio Branco, número 173. Quem está ali responsável pelo encontro com Deus são os evangelistas Edson Ferreira e Noêmia Braga. Você, então, às 10 da manhã e às 7 da noite, na Avenida Visconde do Rio Branco, número 173, tem o seu encontro com Deus em Niterói, no Rio de Janeiro. E em São Paulo, na Vila Sabrina, Avenida Jardim Japão, número 89, na Vila Sabrina, você também tem, segunda-feira, o encontro com Deus às 10 da manhã e às 7 da noite. Quem está ali à frente é o pastor Brandon Andrade, é o próprio pastor da Paz e Vida da Vila Sabrina, que está ali fazendo o encontro com Deus às 10 da manhã e às 7 da noite. Então, chega de sofrer. O que você precisa é de um encontro que resolve, um encontro que muda tudo. É um encontro com Deus. Venha com fé, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Quando a tragédia surge de repente e surpreende você, ligue para o SOS Oração. 0 Operadora 11 2281 3337. 0 Operadora 11 2281 3337. Envie também seu pedido de oração pelo WhatsApp 11 95015 3333. 11 95015 3333. SOS Oração. 24 horas por dia à sua disposição para o que você precisar. Quais são, para nós, as duas datas mais importantes com relação a Jesus Cristo? Primeiramente, o seu nascimento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que fizeram com o nascimento de Jesus? Esconderam atrás da figura do Papai Noel. O Natal foi totalmente distorcido. Qual é a segunda data mais importante? A Páscoa. E o que fizeram com o sacrifício de Jesus na Páscoa? Esconderam atrás do coelhinho e substituíram o sangue de Jesus pelo ovo de Páscoa. E você prestigia isso e faz até pegadinhas no chão no domingo de Páscoa para o teu filho seguir, tua filha seguir e achar o ovo de Páscoa que o coelhinho trouxe. E você já parou para pensar que coelho nem bota ovo? Você já parou para pensar que essa é uma distorção do fato mais importante para as nossas vidas? Jesus morreu na Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Porque a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então venha participar neste domingo da Santa Ceia de Páscoa, que não é com ovo de Páscoa, mas com o sangue de Jesus. Traga seus filhos, seus netos, nós temos a turminha feliz e eles irão assistir em todas as nossas igrejas uma atividade especial que vai esclarecer para a sua criança por que a Páscoa é tão importante. Venha participar neste domingo em todas as igrejas da Paz e Vida. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado
mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Eu preciso te dizer algo muito importante. Veja bem, quem está aqui na terra agora, da parte de Deus, é o Espírito Santo. Jesus foi homem, viveu como homem, o Verbo encarnado, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Deus habita no seu trono. Mas Jesus, ressuscitado, ele foi ao Pai, foi aos céus e rogou que o Pai enviasse o Paráclitos, que é o Consolador, como nós entendemos na tradução da Bíblia no Brasil. Mas o Paráclitos, ele é muito mais do que um consolador. Ele te dá poder, ele te dá dom, ele te dá sabedoria. E as pessoas hoje em dia buscam ao Senhor Jesus e não estão erradas. As pessoas buscam a Deus e não estão erradas, mas deixam de buscar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: não extingais o Espírito Santo. É por isso que nós vamos começar a campanha O Retorno da Unção. Em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira. Você que no passado distante falava em línguas, tinha sonhos, visões proféticas, você que tinha o dom de interpretação de línguas, você que sentia a presença do Espírito Santo com você ao acordar até a hora de dormir, mas hoje em dia a sua vida espiritual esfriou. Então você precisa participar da campanha O Retorno da Unção. Em todas as unidades da Paz e Vida, dia 8 de abril, quarta-feira, às 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Olha só, em Mauá, a nossa nova sede em Mauá, recém-inaugurada, na Avenida João Ramalho, número 1625, no Parque São Vicente, às 3 horas da tarde. Eu estarei ali no início da campanha junto com você, meu amigo e minha amiga de Mauá. Então, dia 8 de abril, quarta-feira, às 3 horas da tarde, estaremos juntos em Mauá, Avenida João Ramalho, número 1625. E às 7 horas da noite, na nova sede, recém-inaugurada também, na Marechal Deodoro, na Praça Marechal Deodoro, o pastor João Ribe Palharim estará esperando você. Então, se programe também para estar junto com o pastor João Ribe, dia 8 de abril, quarta-feira, às 7 horas da noite. Praça Marechal Deodoro, número 376, ali pertinho mesmo, do lado, colado com o metrô Marechal Deodoro. Pegou aí? Então, início da campanha em todo o Brasil, o Retorno da Unção, dia 8 de abril, quarta-feira. Eu, pastor Giancarlo Palharim, estarei em Mauá, às 3 horas da tarde. E o pastor João Ribe Palharim estará às 7 horas da noite, na Praça Marechal Deodoro. Será imperdível. Venha buscar novamente ser cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Espero você. Vai ser uma bênção. Todas as bênçãos de Deus só podem ser alcançadas pela fé, mas tem uma só, que Deus não exige fé. Aliás, Ele até permite que você duvide, que você questione. Já já eu te mostro qual é. Mas, por exemplo, se a pessoa procurava Jesus querendo uma cura, a primeira coisa que Jesus perguntava era: você acredita que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. Ora, então seja feito conforme a sua fé. Então, cura vem pela fé, ok? Expulsar demônios e espíritos imundos também é fé. Jesus disse depois de ressuscitado: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios.
E até para salvação exige-se fé. Jesus disse: quem crer, quem tiver fé e for batizado será salvo. Você vê? Para tudo isso Deus exige fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu te falei, tem uma bênção só, uma só, que Deus não exige fé, somente obediência. É a prosperidade. Deus até permite que você duvide. Está aqui, ó, no livro do profeta Malaquias, Deus falando, o próprio Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, a maior fartura, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Pegou esse detalhe? Quando Deus quer fazer uma pessoa prosperar, ela só precisa obedecê-lo. Se a pessoa for fiel, Deus prospera. Eu nunca me esqueço quando eu deixei a General Motors, depois de 7 anos de trabalho, e fui me aventurar, vamos dizer assim, numa nova carreira para tentar ganhar dinheiro com desenhos. E eu não tinha experiência, é claro, que eu não conseguia emprego nenhum. Finalmente arrumei emprego de estagiário em uma agência de propaganda. Mas era um trabalho que eu fazia voluntariamente e gratuitamente, sem nenhum tipo de ajuda de custo. Trabalhei cerca de 3 meses de graça, só para aprender o trabalho. Depois desses 3 meses, eles começaram a me dar uma pequena ajuda de custo que mal dava para pagar condução e um lanchinho na hora do almoço. Bom, foram tempos difíceis. Aí eu me converti, fui para a igreja, mas a vida continuava difícil. E eu comecei a dizer para Deus: Senhor, eu me batizei nas águas, eu não faço mais coisas erradas, eu vou para a igreja na quarta, sexta e domingo, por que eu não prospero? Por que eu tenho que contar as moedinhas para pegar ônibus? Por que eu tenho que comer sempre na hora do almoço, no lugar mais barato? Porque às vezes eu nem tenho dinheiro para comer um lanche, uma coxinha, um salgadinho. Por que eu não prospero? E eu ia orar no monte e pedia para Deus: Senhor, me tira dessa miséria, dessa dificuldade. Um dia Deus me respondeu, através do tesoureiro da igreja: João Ribe, você é dizimista? Eu falei: não, eu não sou dizimista porque eu ganho pouco. E o tesoureiro disse: engano seu, você ganha pouco porque não é dizimista. E depois o pastor fez uma pregação na igreja dizendo que quem não devolve o dízimo e a oferta alçada está roubando a Deus. E ele fez essa pregação baseada aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8, onde Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí, quando eu recebi o meu pequeno pagamento, aquela ajuda de custo irrisória, eu pensei: bom, eu vou dar 10% disso, porque assim aquele pastor não vai dizer mais que eu sou ladrão. E eu levei para a igreja, estou resumindo a história, e dei meu primeiro dízimo. Vou confessar algo para você mais uma vez. Eu não dei o dízimo porque eu estava com fé. Se eu devolver esse dízimo, Deus vai abrir as janelas dos céus, Deus vai me abençoar, vai repreender o devorador, eu vou prosperar. Não, não foi pela fé, não. Eu devolvi o dízimo contrariado, triste. E depois que eu entreguei, então, fiquei mais triste ainda. Como é que eu, que não ganho bem, que tenho um salário miserável que não dá nem para mim, meu salário não dá nem para chegar ao final do mês, como é que eu pego ainda o dízimo e dou na igreja? Eu fiquei muito contrariado. Veja,
Também não foi por amor que eu devolvi o dízimo. Oh, vou devolver o dízimo porque eu amo a obra de Deus. Não foi nada disso, não. Foi só porque o pastor disse que quem não devolvia o dízimo e a oferta alçada era um ladrão e estava debaixo de maldição e que ladrão não entraria no reino dos céus. Foi só por causa disso. E fiquei muito triste. Eu fiquei abalado quando eu devolvi meu santo dízimo, meu primeiro dízimo. Eu ganhava tão pouco. Mas uma semana depois, eu arrumei emprego em outra agência de propaganda como diretor de arte. Meu primeiro dízimo foi R$ 193,80, porque eu ganhava 1.938. Então, meu primeiro dízimo foi R$ 193,80, que doeu o meu coração para entregar aquele dinheiro. Sabe de quanto foi o dízimo no mês seguinte? 3.200. O meu segundo dízimo era muito maior do que o salário que eu ganhava no mês anterior. Eu ganhei 32 mil. Em poucos meses comprei uma casa, carro, mobiliei a casa e nunca mais parei de prosperar. Então preste atenção. A prosperidade, escute isso, é a única bênção que você vai receber de Deus e Ele permite que você duvide. Está aqui, olha, acabou de falar. Trazei e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, você não acredita? Traz o dízimo, devolve o dízimo, devolve a oferta alçada e depois faça a prova de mim. Tem gente que quer fazer prova antes. Se eu ganhar bem eu vou ser dizimista. Eu também pensava assim. O dia que eu ganhar bem eu vou ser dizimista. Eu queria fazer prova antes. Deus, primeiro eu quero ganhar bem, depois eu vou ser dizimista. Não é isso que Deus está dizendo. Você devolve o que é dele, o santo dízimo e a oferta alçada, e depois, diz o Senhor dos Exércitos, fazei prova de mim. Tá bom? Você vai ver se Deus vai te prosperar ou não. Então eu quero que você veja quanto você ganhou essa semana ou o que foi que você recebeu trabalhando. Eu não sei se você é empregado, não sei se você trabalha por conta própria, se você é um microempresário, microempresária, eu não sei qual é a tua atividade. Ou se você fez um biquinho pequeno, ganhou um dinheirinho, ou fez um grande negócio, mas está todo endividada, não consegue pagar as contas. É o seguinte, calcule aí a 10ª parte. Isso é o santo dízimo. A oferta alçada, Deus colocou no mesmo patamar, no mesmo nível do santo dízimo. Tá bom? Porque Deus está reclamando aqui do dízimo e da oferta alçada. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então, calcule a 10ª parte, coloque a oferta alçada igual ao santo dízimo ou superior e deposite na conta dos pregadores do telhado, porque esta obra é de Deus. Com teu santo dízimo nós pagamos esta emissora, com a tua oferta alçada nós imprimimos literaturas e livros que distribuímos de graça no Brasil e em vários países. Através da sua oferta fiel, através da sua fidelidade no santo dízimo, o nome do Senhor é glorificado. Então Deus vai te glorificar também. Deposite aqui, na conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se você precisar do CNPJ, eu vou colocar aqui embaixo. 43 262 867 /1000 ao contrário, dígito 28. Eu vou deixar aqui para dar tempo para você copiar ou fotografar. Aí eu quero que você pegue o comprovante da sua fidelidade a Deus, da sua obediência a Deus e encaminhe por WhatsApp para este mesmo número de celular. E nós vamos colocar o teu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado. Olha aqui, tá bom?
Teu nome vai ficar aqui e nós estaremos também fazendo prova de Deus. Senhor, esta pessoa fez e o Senhor disse, depois que fizer, faça a prova de mim. Aí nós vamos ajudar você a fazer prova. Senhor, o Senhor prometeu, cumpre, faz prosperar esta pessoa. E eu, particularmente, vou orar agora para pedir a Deus que faça por você o que Ele fez por mim na minha carreira de publicitário. Tá bom? Vamos orar agora? Vamos orar. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Eu era tão pobre, não tinha dinheiro nem para comer. Eu ganhava tão mal e devolvi o meu primeiro dízimo. Não foi por amor, não foi por fidelidade. Eu fiquei até contrariado, o Senhor lembra disso, não foi? Mas obedeci. E o Senhor viu e me abençoou. Uma semana depois, eu já estava trabalhando em outro lugar como diretor de arte. Foi maravilhoso, meu Deus. Foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Como o Senhor é fiel. Aí, até hoje, eu tenho sido fiel ao Senhor. E esta é a causa da nossa prosperidade, porque o Senhor não mente. O Senhor até permite que a gente duvide, não é? Depois que você trouxer, o Senhor falou, faça a prova de mim. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar aquela tal bênção que advém a maior abastança. O Senhor é maravilhoso, muito obrigado. Eu peço que o milagre que o Senhor fez na minha vida, no meu início de carreira de publicitário, e que foi uma alavanca poderosa para eu prosperar, eu quero que o Senhor faça o mesmo milagre na vida desta pessoa, que vai depositar na conta dos pregadores do telhado o santo dízimo e a oferta alçada. Mesmo que ela não faça isso com fé, mas se ela obedecer, meu Deus, opera na vida dela um milagre de prosperidade. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome santo do teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém. Glórias a Deus. Amém? Crê? Deixa eu colocar aqui de volta então, a conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Se a quantia que você vai depositar é grande, você vai precisar do CNPJ dos pregadores do telhado. Deixa eu colocar aqui de novo. 43-262-867/1000 ao contrário, dígito 28. Vou deixar aqui para dar tempo de você copiar e fotografar. E remeta o comprovante da sua obediência para este mesmo número de WhatsApp. Porque nós vamos colocar o teu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e fazer prova de Deus junto com você. Deus disse, faça a prova de mim, você vai ver se eu não vou te prosperar e nós iremos te ajudar nisso, tá bom? Deus te abençoe. Fotografou? Copiou? Tudo certo aí? Vai em frente, não precisa de fé não, só obediência. Faça isso, você vai descobrir como Deus é fiel. Continue na bênção e na paz do Senhor. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Chegamos ao final do nosso encontro com Deus agora, tá? Mas segunda-feira eu espero você na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965 em Santana, São Paulo. Venha com fé, eu tenho certeza que Deus vai te alcançar com poder, misericórdia, graça e salvação para mudar a sua história. Eu quero que você tome posse agora da bênção do Senhor, a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Até a próxima e viva Jesus!